Então, veja bem, se você fala para uma pessoa que ela precisa de terapia, muitas vezes no momento onde ela está passando por algum episódio difícil, né? Ou quando você percebe que você está querendo ajudar alguém, o que pode acontecer, né? Então, é isso que nós vamos passar a refletir. Porque a palavra terapia, ela aparece de uma forma geralmente carregada para a população brasileira. Essa é uma visão um pouco mais carregada para a população brasileira. Por quê? Porque o brasileiro, ele parece que quem precisa de terapia são apenas pessoas doentes, né? O que não deixa de ter uma certa coerência, e nós já vamos entender os motivos dessa coerência. Mas também tem o outro lado, que é o processo da incoerência. Então, veja bem, primeiro, por que tem um certo sentido de que a terapia ela tem uma correlação direta em relação a essa questão de assistir pessoas doentes, né, ajudar pessoas doentes? Porque o conceito, ele já é justamente compreender que a terapia ela é um tratamento que vai buscar amenizar ou até acabar com os efeitos de uma doença que, eventualmente, o seu paciente está passando. Ou uma doença física, uma doença psíquica, né, uma doença mental. Então, tem outras palavras que também acabam carregando esse estigma, não apenas a palavra terapia. Se nós usarmos a palavra psiquiatra, né, e uma coisa interessante é que até na semana passada eu conversei com várias pessoas sobre essa questão de procurar um psiquiatra, porque nós, enquanto terapeutas, nós também temos essa obrigação de perceber a necessidade do nosso atendido, né, para indicá-lo, se for o caso, a buscar um profissional com a característica do psiquiatra. Mas a palavra, ela também traz esse estigma e acaba carregando justamente por se compreender que, então, peraí, então, psiquiatras são para pessoas com demência, entende? Então, veja que terapeuta, então, é só para quem é doente, psiquiatra é só para quem é demente. Então, veja bem, se nós formos olhar para tudo isso, né, de um ponto de vista mais antigo, uma visão mais histórica, uma questão mais cultural, o que nós vamos perceber? Que dentro dessa visão histórica, realmente, no passado, muitas atrocidades eram feitas devido a essa visão curta dos profissionais. Na época, o psiquiatra, né, eles consideravam loucura qualquer bobagem. Para vocês terem ideia, na época do Hitler, né, o que acontecia? Se imaginasse que uma pessoa estava contra qualquer tipo de pensamento que ele estivesse manifestando, já era um motivo para aquela consciência ser considerada louca. Então, veja que a questão histórica, ela realmente remete a esses processos de uma visão mais, eu vou colocar, distorcida do que realmente é a profissão, e isso acontece também dentro da profissão das terapias. Né? Então, nós vamos entender que se a pessoa se o terapeuta ele fala para o paciente, você precisa de um psiquiatra, nossa, ele já começa a sentir, mas então eu tenho uma coisa muito mais grave, né? Sendo que, na verdade, o psiquiatra pode ser extremamente essencial naquela condição e contribuir efetivamente com a melhora dentro daquele contexto. Né? Então, tudo vai depender da situação que está sendo apresentada. Então, este é o primeiro motivo. Agora, veja bem, qual é o segundo motivo de haver este carregamento, ressoar a palavra terapia? É porque, no fundo, todos nós somos, em algum grau, doentes. Vocês concordam? Eu não sei se faria sentido, para mim faz todo sentido, nós percebermos que todos, em algum grau, nós somos doentes. Então, teríamos já muita facilidade em quebrar esse paradigma, porque se todos somos doentes, todos precisamos de terapia. Se todos, em algum grau, possuímos um certo nível mental, uma falta de saúde mental em algum nível, em algum grau, nós podemos perfeitamente entender que nós estamos doentes.
Então, precisamos de atendimentos. Então, veja bem, nós temos que reavaliar qual é o nosso conceito. E eu falo em nível de Brasil, porque pela nossa cultura, né, apesar de que eu entendo que já está melhorando muito essa condição, mas fora do país, nós já conseguimos perceber que a palavra terapia, ela já tem uma outra conotação. Ela já traz muita força. Ela já é realmente um sinônimo de auxílio, de assistência, de ajuda, e ela é perfeitamente natural em relação às pessoas procurarem esse tipo de ajuda, esse tipo de terapia, um terapeuta. E aí nós temos que avançar aqui no nosso país em relação a isso. Além de, fora do país, nós entendermos que os terapeutas são extremamente valorizados pelo trabalho que eles prestam. Então, olha que quando nós entendemos os verdadeiros benefícios de uma boa terapia, os resultados eles são espetaculares, tanto para o atendente quanto para o atendido. Por mais que já esteja melhor, então, esse conceito em relação a esse estigma em relação à palavra terapia, ainda é um conceito que nós precisamos, sim, avançar no Brasil.